pensando nos crentes que oram durante o dia, fiquei pensando na sua intimidade, na nossa intimidade com o Senhor, como nós vamos ver aqui no final do bloco das leis. Nós estamos numa jornada, irmãos, do capítulo 5 ao capítulo 26, preste a fechar o segundo discurso de Moisés, e tudo isso vai resumir no capítulo de número 26, que é intimidade com Deus. Moisés ele vai trabalhando para que eu e você, nós possamos chegar no final do capítulo 26 com desejo de ter intimidade com Deus. Mas no sermão passado, o nosso tema foi a casa do descalçado. No sermão passado, nós vimos alguns limites impostos para que possamos ser pessoas realmente humildes diante do Senhor. Teve também um atleta da Bahia, aquele que ganhou a medalha no remo, o Ezequias, ele falou sobre a verdadeira humildade. Não sei se vocês viram a entrevista dele, e ele disse assim: muita gente acha que o humilde é aquele que é pobre, muita gente acha que o humilde é aquele que não tem nada. E ele colocou: mas humildade é não esquecer as suas raízes. Falei: poxa, nós pregamos isso domingo, será que ele ouviu meu sermão? Então, a casa dos descalçados é, na realidade, ter limites, impor algumas leis diretivas. Tudo isso nós estudamos no sermão passado, e basta você ler o capítulo 25, que você vai entender esse contexto. Mas hoje, o nosso resumo é: você pode cumprir de todo o coração, basta começar. Vamos devagar? O meu objetivo nessa noite é apresentar, é mostrar que você fazendo ou não fazendo está diante de Yahvé. Se você faz ou não faz, está diante de Deus. E o nosso resumo, tudo que nós vamos falar aqui para baixo, tudo que você já leu aqui, você pode cumprir de todo o seu coração, basta começar. Você pode cumprir de todo o teu coração, basta começar. Vamos lá olhar esse texto rapidamente? Então, a exposição do capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 19, encerra o segundo discurso. Nós estamos terminada a exposição das leis. Vocês estudaram, nós estudamos aqui em Deuteronômio muitas leis. Algumas nós tivemos que ir devagarzinho, em doses homeopáticas, para que a gente pudesse entender. Demos uma acelerada agora, porque estamos indo para a conclusão do segundo discurso. O capítulo 26 encerra com um conteúdo puramente legal de Deuteronômio. Se você chegou até essa altura e não se despertou para ter intimidade com Deus, eu chamo hoje você a fazer um renovo na sua vida, a dizer: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero desfrutar das tuas bênçãos. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu preciso. Nos últimos preceitos que vimos, 2 rituais aqui dentro do capítulo 26, olha aí, não tira os olhos desse texto, são importantes. Quais são eles? Consagração das primícias, em segundo lugar, consagração dos dízimos. E no final ele traz uma exortação. Esse é o nosso assunto. Então você que é atento já sabe que o nosso assunto vai tratar de adoração, vai tratar de consagração e vai tratar de um ato solene do pacto. Um ato solene do pacto. Porque é o pacto da lei. Você não pode esquecer disso aqui. E todo acordo, toda aliança é solene. Todo acordo, toda aliança requer predisposição, tanto de um lado como do outro. Você, ao assinar um contrato, vejamos, você ao assinar a sua certidão de casamento, você está votando ser fiel até que a morte os separe. Então, isso é muito sério. O casamento é algo muito sério, é um acordo, é uma aliança, é um pacto. E muitas vezes as pessoas esquecem dessa solenidade. Mas daqui a pouco a gente vai ver. Está lá no terceiro bloco, fechando o aspecto da adoração e da consagração. Do versículo 1 ao versículo 11, por favor, olha a sua Bíblia aí agora. Vai me ouvindo e vai lendo.
O que nós temos aqui? O culto era composto de uma liturgia, para que apresentasse diante de Deus as primícias. De acordo com a narrativa aqui apresentada, nós temos a entrada na terra prometida. Lembre-se que ainda não haviam entrado. Lembre-se que ainda não havia o santuário. Lembre-se que ainda que Moisés está preparando o povo. Hoje nós temos o santuário, nós temos o culto, nós temos a festa. Nós podemos vir à presença de Deus. Mas esse povo não. Esse povo ainda passaria por um processo de serem donos de uma futura terra que manaria leite e mel. Você viu aqui várias citações, como por exemplo, o versículo de número 9, nos trouxe a esse lugar, nos deu a essa terra que mana leite e mel. Essa era a promessa de Deus, uma terra que manaria leite e mel. Maravilha. O versículo de número 2, queridos, vocês podem observar: tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra que dá ao Senhor. O que se tomava das primícias era apenas uma amostra, mas podemos inferir que se tratava de uma amostra amplamente distribuída, pois era a primícia de todos os frutos do solo. Eles entrariam numa terra e a primeira coisa seria ofertada ao Senhor. Deixa eu falar para os meninos que nunca trabalharam aí, ou se você trabalha e nunca fez isso. Hoje é dia dos pais. Que tal você, quando começar no seu primeiro trabalho, você, como prova de gratidão, tirar o dízimo ao Senhor e doar todo o teu sustento para os seus pais? Você nunca fez isso? Faça isso. Eu lembro que o meu primeiro salário eu fiz isso. Eu lembro que o meu primeiro salário, eu tirei o dízimo e cheguei e falei: mãe, é da senhora. Mas o que você está fazendo, meu filho? É da senhora. Mas Deus me abençoou e aqui está. É isso que a palavra está ensinando aqui, da primícia primeiro do Senhor. Eu estava ouvindo a Rádio IPB à tarde agora. Você pode ouvir a Rádio IPB, que traz cultura da Igreja Presbiteriana. Tem a Estação Jovem e tem a Estação da SAF, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí estava falando uma ilustração para os Dias dos Pais. Eu quero parabenizar todos os pais que estão me assistindo pela rede e vocês que estão aqui nessa noite, nessa igreja linda. E a ilustração era a seguinte: o menino, talvez assim um pouquinho mais velho do que o menino, o Henrique, queria comprar um presente para o Dia dos Pais. E ele saiu com seu pai. Só que ele não tinha dinheiro. Então ele entrou numa loja, olhou uma carteira, pegou aquela carteira e olhou aquela carteira. Só que ele era temente a Deus. Como ele não tinha dinheiro, ele pegou, colocou no lugar aquela carteira. Ele não tinha como comprar aquela carteira. E o pai observou aquele gesto daquele menino. Ele saiu, e aí saiu da loja, e o pai foi lá e comprou aquela carteira e ficou bem quieto. Levou para casa a carteira. E deu o Dia dos Pais, ele não voltou para casa, arrumou uma desculpa, saiu. Passou o Dia dos Pais. Quando foi à noite, quando ele tinha que voltar, ele disse: pai, eu gostaria de dizer o quanto o senhor é importante para mim. O senhor é meu pai e eu queria te dar um presente. E aquele menino começou a falar com o pai, e aí o pai disse assim: filho, você já me deu o maior presente, que é ser alguém de princípio. Ele poderia ter furtado aquela carteira, ele poderia ter arrumado outro jeito de ter aquela carteira e dar o presente, mas o pai observou aquilo. E a ilustração termina assim: eu te agradeço, filho, porque você está no caminho certo do Senhor Jesus. Você já é o meu maior presente. E quando o menino, ele abraça o menino, ele pega a carteira e diz assim: obrigado pelo presente que você me deu. E aquele menino começa a chorar. Você pode aplicar isso a esse texto.
A primícia era do Senhor, o fruto do primeiro solo era do Senhor. Moisés ressalta o fato de que Yahvé, quem dava prosperidade ao seu povo, que dava o sustento. A primícia era levada no cesto ao santuário de Deus. Havia um voto no que tange a lei, no que tange ali as primícias. Agora olha o versículo de número 3. Olha aí. O que naqueles dias fosse sacerdote, se refere ao chefe dos sacerdotes no santuário. Eli em Silo é chamado o sacerdote, 1 Samuel 1,9. A primeira das declarações solenes indicava o reconhecimento pelo adorador de que não entrara numa terra qualquer, mas na própria terra que Yahvé prometia aos seus ancestrais. Era um reconhecimento da promessa divina que havia cumprido geração após geração. Esse voto seria dito sucessivamente para renovar a aliança, para afirmar que se identificava e tinha intimidade com o Criador, e que eles principalmente foram prisioneiros lá no Egito, onde o povo foi libertado com a poderosa mão do Senhor. Versículo 4, queridos: os sacerdotes deveriam tomar o cesto da mão do adorador e colocar perante o altar de Yahvé. Alguns têm imaginado uma contradição entre o versículo 4, que aparece indicar que o cesto é entregue às mãos do sacerdote no início da cerimônia, e o verso 10, que parece sugerir que o cesto era entregue no final da mesma. Todavia, os métodos literários do mundo antigo não eram tão sistemáticos como do século 21. É mais provável que o verso 4 simplesmente defina o sentido do versículo 10. Então olha o versículo 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então orarás perante o Senhor teu Deus e prostrarás perante ele. Qualquer contradição aparente aí do versículo 4 ao versículo 5 e 10, no entanto, o 3 e o 4 são entendidos de notas explanatórias, explicatórias. É razoável pensar que a declaração era feita enquanto a oferta estava sendo apresentada. Adorador e aquele que é digno de receber a adoração. Deus e o povo que ia prestar ali as ofertas, as primícias. Versículo 5. Duas tradições alternativas se apresenta a esta primeira expressão. O versículo 5 traz uma palavra interessante. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu. O que significa arameu? Arameu, preste a perecer, um arameu errante. Provavelmente trata da referência a Jacó, embora possa remontar a Abraão também. Era uma associação dos patriarcas, era sangue do sangue deles. Os arameus é sugerido aqui em Gênesis a Abraão, Isaac, Jacó. Tinham todos ligações com Arã-Raam, onde viviam a tribo de Terá. Gênesis 11, 31. O termo Arã aparece várias vezes na narrativa de Gênesis em conexão com os patriarcas. Por exemplo, Gênesis 25, 20, 28, 5, 7, 31, 20 e 24. Porém, em Gênesis 22, 21, há um sexto para você ler em casa. Um certo Arã, e é mencionado como neto de Naor, irmão de Abraão. Então você vê os vínculos aí. Vínculos sanguíneo, evidência da tradição bíblica dos patriarcas. O termo errante é ambíguo, pois pode denotar vagar ou perecer. Alguém que eram eles que estavam vagando no deserto. 40 anos vagando no deserto. Ou arameu vagante. Ou você que ainda está andando sem norte, sem rumo, sem orientação na sua vida. É um arameu. Você pode chamar uma pessoa assim de arameu. Verso 6, queridos: a severidade da opressão do Egito com seus trabalhos forçados era um elemento importante ao tema do sofrimento e da atuação de Yahvé. O texto vai seguindo e vai colocando, e chega no versículo de número 11, diz: há um tom de alegria na adoração de Yahvé. Leia o versículo de número 1: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Adoração a Yahvé associada à casa de um homem
como o levita, o estrangeiro, residente na sua alegria por todo o bem que Deus lhe tem dado a respeito de uma refeição sagrada, elemento das primícias aqui associado a uma festa. O povo de Deus era um povo festeiro. E nós precisamos, irmãos, entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos celebrar o Senhor 14 anos de existência, são 14 anos dessa igreja. Você precisa agradecer a Deus, porque há 14 anos essas portas estão abertas, vidas estão sendo transformadas, o Evangelho está sendo pregado, e nós precisamos ter ciência de que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo festivo. Várias festas nós estudamos, são destacadas aqui, festa das semanas, que era chamado o dia das primícias, as primícias das uvas, não podiam ser oferecidas na festa dos tabernáculos, que era outra festa, quando se achavam maduras. Todas essas eram ocasiões de alegre e festivas. Desfrutarás alegremente, juntamente com aquele que está dentro da sua casa. Então isso significa que aquelas pessoas que moram com você, precisam ser alcançadas com a graça, com a alegria, porque você é um adorador ao Senhor. Assim, em primeiro lugar, a adoração é uma questão apodídica. Faça ou não faça, você pode cumprir de todo o seu coração, basta começar. Segundo aspecto, é um ato de consagração. Quando nós pensamos, irmãos, dentro da exposição do nosso tema, quando nós observamos que devemos cumprir de todo o nosso coração, o segundo objetivo após a adoração é a consagração. Então, quando você observa o ato de consagração do versículo de número 12 ao 15, olha aí, do 12 ao 15, aqui é consagrado os dízimos. Dízimo precisa ser consagrado. A liturgia a ser usada na consagração do dízimo no terceiro ano, era a cada 3 anos o dízimo era retido nas vilas para o auxílio do povo. Olha, você quer recordar sobre isso? A gente já pregou sobre isso, está lá no capítulo 14, é só voltar, do versículo 28 ao 29, no terceiro ano, a aplicabilidade da arrecadação era para ajudar o órfão, a viúva, o desamparado, o estrangeiro que estava ali, ficando assim afora do controle dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles não pegavam esse dinheiro, era um dinheiro consagrado. A palavra aqui é consagração, que eu quero que você coloque na sua cabeça. Tudo isso para evitar irregularidades na distribuição e ao mesmo tempo preservar o caráter religioso da obrigação do israelita. Verso 12, dá uma olhadinha aí. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua mensas, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, os menos favorecidos na sociedade. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva deveriam receber os benefícios dos dízimos nessa ocasião, e deveriam receber até mesmo satisfeitos. É que a gente não dá muita ênfase a essas coisas, mas é algo importante para a sua vida. Aqui a gente começa a levantar algumas questões. O meu sustento, o meu dinheiro, como eu estou utilizando o meu dinheiro? Eu estou sendo fiel ao Senhor, porque Deus é fiel. Aqui a gente pode até pensar num dízimo em que é separado para o benefício, para a casa, para a obra do Senhor. O versículo 13 é um complemento do versículo 12, uma vez que a distribuição não era feita perante Yahvé como ritual realizado no tabernáculo, no santuário central, mas agora o israelita tinha que compadecer no santuário e declarar cumpridas essas exigências. Não, eu separei, Senhor, tu sabes que eu tirei 10% de 3 anos, eu não sei quanto você ganha em 3 anos, mas essa era a lógica. 10% em 3 anos para auxílio do mais carente. Você já passou, já fez o cálculo? Ah, mas o meu coração não permite isso. Meu querido, olha, é pessoal, é apodítica. Faça ou não faça, você está perante de Deus, perante Yahvé. Se você quiser cumprir isso de todo o seu coração, basta começar. Esse é o nosso assunto.
Tem gente que não consegue ser fiel nem no mês. Desafio para nós aí, viu, queridos? Era assim que era feito. E Deus estava observando todo esse procedimento desse povo. Vamos andar. Versículo 14, alguns aspectos negativos na confissão. O adorador nega que tenha estado envolvido em 3 práticas específicas. O versículo 14 diz assim: dos dízimos não comi no meu luto. Olha, a primeira aqui: não comi no meu luto. Isso significa choro, isso significa luta, isso significa dificuldade. O povo de Deus é um povo que passa pelas mesmas dificuldades que a sociedade passa. Não espere que Deus vai mover os céus e vai te dar com uma caixinha mágica. Você vai ter que lutar, você vai ter que trabalhar. Mas eu não comi o dízimo do meu luto, do meu desemprego, do meu sofrimento, da minha falta de escassez. Eu fui fiel, Senhor. Veja mais alguma coisa no versículo de número 14. E dele nada tirei estando imundo. Meus irmãos, a gente vê tantas coisas em relação a isso. Muitas vezes a gente mete a mão naquilo que não é nosso. Ah, não, mas se der, no próximo mês eu vou ser fiel ao dízimo. Se der, eu primeiro vou meter a mão, não é teu. A palavra está chamando aqui de imundo. Agora, isso aqui, queridos, era uma soma de 3 anos. Uma soma de 3 anos. Não era de um mês, não. Outra coisa no versículo de número 14: nem deles dei para a casa de algum morto. Eu estou dando dinheiro para os vivos. Eu estou ajudando quem tem vida. Eu estou ajudando quem é necessitado. O órfão é necessitado, a viúva é necessitada, o levita é necessitado. Eles não têm parte na herança com o Senhor. Eu estou dando para gente viva. O dinheiro é usado para vivo, o dinheiro não é usado para morto. Agora a pergunta é: quando é que eu oferto para mortos? Quando é que uma pessoa oferta para uma casa morta? Obedecer à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, eu tenho feito. Está aí as colocações da consagração. O verso 15, meu amado, termina dizendo assim: olha desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste, nossos pais, terra que mana leite e mel. A confissão termina com uma oração para que Deus abençoe Israel, a sua terra. Olha para eles, de sua santa habitação. Irmãos, tem várias citações sobre essa questão. 1 Reis capítulo 8, 30, 2 Crônica 30, 27, Jeremias 25, 30, Zacarias 2, 13. Então nós temos aqui situações interessantes a respeito dessa confissão. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa o meu filho, a minha filha. Irmãos, viver na dependência de Deus é algo maravilhoso. É um milagre. A gente tem que glorificar a Deus, porque Deus é bom em todo tempo. Deus ajuda-nos com toda sorte de bênçãos, e Deus abençoa o seu povo, e Deus vai abençoar a sua igreja, Deus vai abençoar o seu sustento, Deus vai abençoar a sua casa. Consagração. Assim, a consagração é uma questão apodítica. Você pode cumprir de todo o seu coração. Basta começar. Basta começar. Terceiro aspecto, do versículo 16 ao versículo 19, nós temos a exortação à obediência. Então, o que nós temos aqui dentro desse versículo? O que você observa aqui? O verso 16 é uma conclusão hortatória ao extenso bloco de obrigações que vem lá do capítulo 5. De obrigação delineado dos capítulos 5 a 26, é muita coisa. Israel recebe a ordem de cumprir todos os estatutos e decisões judiciais, mishpatim, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com absoluta devoção. Hoje o Senhor teu Deus te manda, grifa essa palavra manda, cumprir estes estatutos e juízo, guarda-os, pois, cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma, queridos. Versículo 17, a forma verbal é casuística, significando literalmente
causaste a Yahvé ao dizer a ideia comunicada pelo versículo anterior no paralelo secular. Em as duas partes constantes aqui da aliança, exigia que a outra recitasse o termo e o acordo entre eles. Versículo 17. Hoje fizeste o Senhor declarar que será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Se você não quiser ler todo o Deuteronômio, e ler só esse versículo, e entender, vamos usar a nossa lição de hoje, e promover a prática, a ortopraxia desse ensino, você já entendeu todo o conteúdo de leis que vem lá do 5 até o 26 aqui em cima. Aqui, a solenidade do pacto. Pacto é aliança, pacto é acordo, pacto é solene. Pacto é um ato solene, é um ato onde Deus declara alguma coisa e eu tenho que cumprir. Todo pacto é solene. O que tal recai a ênfase desse versículo? Veja o versículo de número 17, é a obrigação de cumprir os mandamentos e estatutos do Senhor. Essa é a obrigação, solenidade da lei. Versículo 18, o mesmo verbo faz declarar, também ocorre aqui, que Yahvé, Israel, deveria ser o seu povo, e que vale dizer que ele mesmo aceitava tal e podia afirmar: tu és meu povo. Povo era, além disso, povo próprio, conforme a promessa que ele fizera aos patriarcas. E novamente a intenção divina era que Israel guardasse os seus mandamentos. O versículo 19, Deus garante a Israel as bênçãos da sua aliança. A partir de agora, irmãos, no terceiro discurso, observe aí, a partir do versículo 27, que a gente caminha para terminar esse texto, vai falar só de bênçãos e de vitórias. Ô, glória, hein? Quem quer bênçãos e quem quer vitória na vida? Agora vem essa parte boa. Mas para que isso pudesse chegar, muita coisa foi colocada. Se você quer ter bênçãos, se você quer ter vitórias na sua vida, você precisa ser um adorador, você precisa consagrar ao Senhor, e você precisa entender a solenidade da graça, da lei, da aliança. Assim, a aliança é um ato solene, e você pode valorizar de todo o seu coração. Basta começar. Quando você passa pela confissão de fé, no capítulo 7, do pacto de Deus com o homem, e aí eu tenho que focar essa questão, porque fala do pacto de Deus. A confissão de fé coloca tão grande a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, Deus te ama. Deus que vai ao povo e diz: olha, se guardar eu vou fazer, se me obedecer eu vou mudar, se você tiver uma atitude, a partir de agora a sua vida vai ser outra. Nós como igreja precisamos entender isso. Jó capítulo 9, 32 a 33 diz: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O Salmo 114, versículos 5 e 6 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Atos capítulo 17, de 24 a 25, termina dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos. Pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais.
Amém? O que nós podemos aplicar a essa palavra nessa noite? O que você pode aplicar no seu coração nessa noite? Cumpre de todo o seu coração. Cumpre de todo o seu coração, meu irmão, minha irmã. Em primeiro lugar, adoração. Adore a Deus. Em segundo lugar, consagre ao Senhor. Em terceiro lugar, ato solene do acordo e da aliança. O que você está fazendo para ser um fiel ao tema dessa noite? Porque essa palavra é para Israel. Não adianta a gente chegar ao final e você não sentir desejo de cumprir no teu coração as palavras e os mandamentos do Senhor. Como, por exemplo, adorar, consagrar e valorizar a graça, a lei, o pacto. Irmãos, cumpre de todo o teu coração. É muito difícil isso, eu sei. Não é fácil. Vai haver momentos que nós vamos querer cumprir esse pacto pela metade. Hoje eu quero ir à igreja, hoje eu não quero. Amanhã eu vou à igreja, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro. Eu vou procrastinando, essa é a palavra. Então eu vou sendo um crente meia colher, um crente meia boca, um crente parcial, um crente pela metade. Eu quero perguntar, você é um crente integral ou é um crente parcial? Um crente completo ou um crente que precisa de novo voltar-se para o Senhor e dizer sempre nesse momento, sempre nessa hora, sempre agora, ter desejo de recomeçar? É um recomeçar contínuo. Mas quando eu batizei eu era fervoroso, pastor. Quando eu batizei eu orava, quando eu batizei eu cantava, quando eu batizei eu evangelizava, quando eu batizei eu era crente, agora com o passar do tempo eu deixei. Há uma inversão do versículo do apóstolo Paulo. Quando eu era menino, falava como menino, pregava como menino, via como menino, mas quando cheguei a homem, desisti das coisas de meninos. Então, mas o crente, hoje atual, ele diz assim, não, agora que eu cheguei a ser homem, eu sou menino. Quando eu era menino, eu era homem, mas agora que eu cheguei a ser homem, eu fiquei menino. Você entendeu? Há uma inversão. O que vai acontecer quando você começar a praticar esses ensinos? Hoje, 2 exemplos: adoração e consagração. 2 exemplos. O que vai acontecer quando você começar a adorar a Deus, quando você começar a consagrar o Senhor, quando você começar a ter solenidade, consciência, responsabilidade com os pactos firmados por Yahvé, a teu benefício, a nosso benefício? Você realmente é um adorador? Quando você ouve falar sobre adoração e adorador, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente aí agora, quando você começa a pensar sobre essas 2 palavras, adorador e adoração, adoração e adorador? O que vem à sua mente? Vem alguma coisa à sua mente aí agora? Eu lembro que por volta da meia-noite, aquele dia tinha sido um dia difícil. Imaginem os dias difíceis que a gente tem na vida da gente. Mas foi um dia difícil na vida do apóstolo Paulo e Silas. Eles haviam sido surrados. Eles estavam em jejum até meia-noite sem comer nada. E pelo contrário, estavam algemados, presos em cadeias. Então Paulo e Silas têm uma ideia: vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que eles cantaram ali, eu não sei o que eles citaram ali, se foram os salmos, se foram os hinos, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu sei é que Paulo e Silas adoraram e oraram ao Senhor na prisão. E diz o texto, e depois as cadeias se abriram e houve um terremoto. Um terremoto. Atos capítulo 16, 25 dessa história você pode ler. Como você utiliza a adoração como arma de ferramenta na sua vida? Está triste agora? Está deprimido? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Está alegre? Cante louvores. Está contente? Celebre. Adore ao Senhor. Olha o que vem à sua mente quando você pensa nessa palavra. Diante dos dias bons, diante dos dias maus, lembre-se de Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, cumpra de todo o seu coração
Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Hoje eu gostaria de indicar mais um livro para vocês. Nós temos bons materiais. É hora de anotar essas indicações e até, na medida, comprar esses livros. Você vai ter cultura. Eu gostaria de indicar o livro hoje do reverendo Armstrong Maia Pereira da Costa. Reverendo Armstrong é um pastor presbiteriano, plantador da igreja de Barra Funda, mestre de educação teológica, alguém conhecido no nosso Brasil como um homem de Deus, um servo do Senhor, que já escreveu vários livros, a teologia do culto, a inspiração, a inerrância das Escrituras. Mas o livro dele que eu quero hoje indicar para vocês são Princípios Básicos de Adoração. Princípios Básicos de Adoração Cristã, da editora Cultura Cristã. Como ele trabalha a sistemática, ele parte da Imago Dei. Olha que coisa linda. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não existe ninguém igual a você. Com o seu jeito, com o seu temperamento, com o seu cheiro, com o seu DNA, com o seu pensamento, com sua forma de agir e de ser. Imago Dei. E aí ele partilha o seu conteúdo, criado à imagem e semelhança de Deus. Partilhamos com o Senhor uma identidade desconhecida por todas as outras criaturas. Somente o homem pode desfrutar de um relacionamento pessoal, voluntário e consciente com Deus. Leia esse livro. Eu quero terminar, queridos, apresentando hoje fundamentos vitais para você. Você não pode sair daqui sem desejar adorar, ser consagrado e valorizar os atos solenes dos pactos, em especial o pacto da graça, que rege todos os outros pactos, sendo essencial para a vida dos eleitos. Seu estado sai do perfeito para o mais do que perfeito. Lembra hoje, meninos, nós estudamos isso na escola dominical. Se você ainda não está no estado perfeito, você está faltando com Deus. Não adianta a gente até saber dessas duas coisas, por exemplo, que tenho que ser um adorador e me consagrar ao Senhor. Se eu ainda não tomei essa decisão, eu estou em falta. Mas se eu já tomei essa decisão, eu tenho que ser mais do que perfeito. Esse é o estado esperado para os cristãos, para os eleitos. Como você seria se chegasse ao estado mais do que perfeito no quesito adoração e no quesito consagração? Como você seria? Como seria a sua vida? Como as pessoas que te conhecem como membro da IPBSM falaria dessa igreja, falaria de você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, seu pior amigo? Não, aquele ali é homem de Deus. Aquele homem, quando ele ora, Deus faz. Aquele homem, quando ele ora da boca, o coração derrete. Você pode cumprir de todo o seu coração. Basta começar. Vamos orar? Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus coloque no seu coração esse desejo de ser um adorador, alguém consagrado ao Senhor, alguém que valorize o pacto da graça, da lei, da redenção em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai, ensina-nos a cumprir os teus estatutos, a sermos adoradores, ó Deus, a sermos consagrados, a desejarmos cumprir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, os teus mandamentos e estatutos. Louvamos-te, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.